Abram as Bíblias de vocês em Mateus capítulo 8. Everton, veja aí o som, viu? Irmãos, vocês podem se admirar de ver eu usando essas coisas assim, mas é tudo arte dos irmãos da comunidade. O Everton disse para mim: pastor, quem não usa microfone assim não é nem pregador. Eu falei: não, então vamos comprar um. As minhas roupas, quase tudo eu ganho de vocês mesmo. Vocês que me vestem. Então, vocês não se escandalizem de me ver. Tá bom? É Mateus 8, versículo do 1 ao 4. Eu quero ir lendo e meditando nesses versículos com vocês, que é um texto que o Senhor colocou no meu coração nessa semana. Amém, Jesus? Diz o versículo 1: Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Versículo 2: Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Interessante, né? Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Então veja, irmãos, primeiro vamos falar um pouquinho sobre esse leproso, né? Esse leproso ouviu com certeza falar de Jesus, né? Muitos e muitos dias ali, porque Jesus estava naquelas proximidades. E Jesus operava muitos milagres e também ensinava o povo com ensinamentos que as religiões da época nunca tinham ouvido igual. A Bíblia diz que quando eles ouviam Jesus falar, eles diziam: que autoridade ele tem? Não é ele o filho do José, o carpinteiro? Não sabemos nem se ele chegou a estudar em algum colégio. E como que ele tem tanta sabedoria assim? Como que ele fala com uma autoridade como nós nunca ouvimos alguém falar? Então Jesus já estava famoso, já estava conhecido naquelas regiões. E esse leproso veio e se apresentou na frente de Jesus. Irmãos, é bom a gente entender que o leproso naquela época eram pessoas muito desprezadas pela sociedade, pelo mundo, pelas autoridades, pela religião. Porque a lepra eles tinham sempre como uma enfermidade, uma maldição. A pessoa que se tornava leprosa, ela era considerada maldita mesmo, ela estava debaixo de uma maldição. Ela era imunda. Tanto que a pessoa era isolada, tirada do convívio da sociedade, porque ninguém podia nem sequer se aproximar dessa pessoa. Alguém aqui assistiu aquele filme, irmãos? Como que é o nome, Jesus? Agora eu sou apaixonado naquele filme, a gente tinha aí, mas depois não tem mais o que tocar ele, né? Nesse filme, tem um leprosário no filme que mostra pra gente as pessoas leprosas que eram tiradas da sociedade e levadas lá para esse lugar, sabe? E ali a gente tem uma ideia do quão triste é para a vida dessas pessoas, porque até quem trazia alimento para as pessoas, deixava lá num determinado lugar, para depois um leproso vir buscar aquela comida e levar lá para dentro do acampamento deles, para poderem ter comida para comer. Então é muito triste. Esse filme é muito lindo assim, mas é triste também, sabe? É Ben-Hur o nome do filme, Ben-Hur. Ben-Hur é um filme bem conhecido, mas ele foi
se passou, digamos, na história, no mesmo tempo em que Jesus estava andando no mundo, irmãos. Sabe, fizeram esse filme no mesmo tempo que Jesus estivesse vivendo no mundo em pessoa. Então é muito interessante. E esse leproso, irmãos, acostumado a ser desprezado, ser expulso do convívio das pessoas, já não podia frequentar mais uma sinagoga onde eles adoravam a Deus, não podia mais trabalhar, não tinha contato com ninguém. De repente ele se aproximou de Jesus, ele chegou na presença de Jesus, né, para pedir a cura, porque ele já ouviu falar que Jesus curava. Irmãos, é interessante que nesse contexto que eu quero conversar com vocês, esse leproso estava primeiramente apresentando a sua necessidade de cura para aquela lepra que ele tinha, mas também ele representava ali naquela ocasião todos os leprosos do mundo, e em todos os tempos e em todos os lugares. Todas as pessoas. Mas ele também não representava somente as pessoas que eram leprosas, mas ele representava na presença de Jesus todas as pessoas que são portadoras de qualquer tipo de enfermidade que possa acontecer. Qualquer tipo de doença, enfermidade, problemas. E ele estava ali naquele momento, mesmo que inconscientemente, ele representava o mundo inteiro, que era carente de uma misericórdia, de uma graça de Deus. Então ele chegou e disse: Senhor, eu sei que tu podes me curar, se tu quiser. Irmãos, é interessante a gente observar alguns detalhes na postura desse leproso, a humildade dele se apresentar diante do Senhor. Eu sei que tu podes, mas se o Senhor quiser, né? Ele não tinha mais nada para exigir de ninguém, para requerer de ninguém e para mais nada. Ele estava totalmente na dependência da graça e da misericórdia do Senhor. Irmãos, nós também entendemos isso. Nós somos 100% carentes, dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Tudo que Deus fizer por nós é simplesmente por um favor imerecido. Mas nós temos consciência de que não temos merecimento nenhum. O pastor Tiago foi muito bem nessa parte que ele falou ali, né, irmãos? O nosso Deus verdadeiramente está num nível, irmãos, muito mais superior do que nós. Nós somos apenas simples mortais que estamos nesse mundo à mercê da graça e da misericórdia do Senhor, não é? Então o nosso Deus, irmãos, Ele faz muito por nós e faz tudo, mesmo sem nós termos nenhum merecimento. O próprio fato de Jesus vir ao mundo e morrer na cruz do Calvário para nos salvar, a Bíblia diz que foi uma prova do grande amor de Deus, quando diz ali em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi uma manifestação do grande e inexplicável amor de Deus. E no versículo 3 do texto que nós estamos lendo, diz que Jesus estendeu a mão e tocou-lhe e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Irmãos, vejam, porque uma das razões de Jesus não ter sido compreendido no mundo da sua época, foi porque ele veio exatamente
agindo e andando no sentido contrário do que o mundo andava e vivia na sua época. Todo mundo fugindo de um leproso, todo mundo dizendo que quem tocasse nele se tornava imundo, e de repente esse leproso se aproxima e Jesus estende as mãos no leproso. Ele não podia, segundo as regras da religião da época, Jesus não podia ter feito isso, meus irmãos. Ele estendeu a mão e tocou naquele leproso. Pelas regras do tempo da época, naquele momento Jesus tinha se tornado imundo. Mas como Jesus é Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele não se tornou imundo. E não só isso, mas na mesma hora Ele curou aquele leproso. Na mesma hora Jesus curou aquele leproso. Irmãos, é bem verdade o que a Bíblia diz, de que o nosso Senhor Jesus é Deus, e que Ele é todo poderoso, e para Ele não existe nada impossível neste mundo. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, quando Maria conversava com o anjo Gabriel a respeito da gravidez que ela ia ter do nascimento de Jesus, ela disse para o anjo: eu não estou entendendo, anjo, como que eu posso ficar grávida se eu não tenho relação nenhuma com homem nenhum e nunca tive? Como pode ser isso? Aí então o anjo respondeu para Maria: eis que o Espírito Santo descerá sobre ti, e o que será gerado no teu ventre é obra do Espírito Santo. Então aí no versículo 37 do capítulo 1 de Lucas, o anjo disse: porque para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Irmãos, isso é verdade. O Deus que criou os céus e a terra e tudo o que neles há, o Deus que pela sua palavra sustenta toda a obra da sua criação, o Deus que pela sua palavra inclusive criou tudo o que existe, inclusive nós. Porventura teria alguma coisa impossível para o nosso Deus? Com certeza que não. Jesus é poderoso, Jesus fez o que ninguém podia fazer. E o que é importante dizer, que Jesus ainda faz, porque em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Jesus não envelhece, Jesus não passa, Jesus não muda, não há nele nenhuma sombra de variação. Jesus é o mesmo desde sempre para trás, é no momento e vai ser eternamente sempre Deus. Então, irmãos, veja que coisa maravilhosa, né? O leproso ficou curado na mesma hora. Agora, irmãos, um pouco sobre a lepra. Nós sabemos que aqui em Piraquara tem um leprosário, né? Quem já foi lá? Não, ninguém foi. Assim, a irmã Rosa já esteve lá. É um ambiente triste, né? Irmãos, ainda hoje a lepra não tem cura para a medicina. Ainda hoje a lepra não tem cura. Eu já contei para vocês que eu tinha um tio casado com uma tia minha por parte dela, no caso. Ele era meu tio. Então não era na nossa geração que tinha uma geração de leprosos. O meu tio era leproso, casado com a minha tia, irmão da minha mãe. E o irmão dele também era leproso e mais alguém da ascendência dele também. Irmãos, era terrível, porque eu tinha muita amizade com meu tio. Só que hoje em dia, já, irmãos, os leprosos, eles são imunizados. A lepra já não é mais uma doença contagiosa. Mas o meu tio usava um tênis, digamos, número 40, 39, 40.
Mas ele disse para mim: eu nunca vi o meu tio sem o tênis. Eu disse: tio, o senhor nem com esses calor, assim, eu nunca vi o senhor sem seu tênis. Ele falou: meu filho, eu tenho vergonha de tirar meu tênis perto de você, porque o meu pé é desse tamanhinho. A lepra já comeu a mais da metade do meu pé. Ela vai descascando, vai saindo uma farinha branca, uma casca branca, e vai diminuindo. Já comeu minhas unhas, comeu meus dedos e comendo meu pé. Tem um buraco no peito do meu pé que cabe um tubo de pomada cada vez que eu vou colocar pomada no meu pé. Então, irmãos, verdadeiramente a lepra é uma doença da pele, uma doença dessas perigosa mesmo, que existe ainda. Mas a lepra, meus amados irmãos, na palavra de Deus, ela simboliza algo a mais. Primeiro, ela é essa enfermidade na pele contagiosa que realmente é maligna, é difícil. Mas a lepra também, na palavra de Deus, ela simboliza o pecado na humanidade. A lepra, no contexto da palavra de Deus, ela simboliza o pecado que alcançou toda a raça humana. E, meus amados, essa lepra que é o pecado, ela entrou na raça humana através do pecado do Adão e Eva, e ela vem vindo de ser humano para ser humano. Até o final a humanidade vive leprosa com a lepra do pecado. Então veja, assim como Jesus curou o leproso naquela ocasião, para essa lepra que alcançou toda a raça humana em toda a história, só Jesus pode curar. Não existe remédio na medicina, não existe outra maneira de nós sermos curados. Aqui no versículo 4 ainda do texto diz assim: então Jesus lhe disse, escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Irmãos, aqui a gente percebe um certo paradoxo mesmo na palavra do Senhor. Jesus operando sinais e maravilhas, e ao final ele disse: vá, mas não conte para ninguém o que é que eu fiz para você. Por que, pastor, que Jesus recomendou isso? Porque Jesus ainda, irmãos, tinha uma boa parte do seu ministério para realizar na face da terra. E quanto mais os milagres que ele operava se divulgassem, mais aglomeração de pessoas ia acontecendo e maior seria a perseguição dos líderes religiosos da sua época. Então Jesus meio que pedia para as pessoas guardarem segredo dos milagres que ele fazia, para que ele pudesse ainda levar a cabo o seu ministério que ele veio para realizar na terra. Então ele disse para o leproso: vá e não conte nada para ninguém, mas vai e apresente-se ao sacerdote para que ele te examine. Irmãos, quando uma pessoa se manifestava a lepra numa pessoa, era o sacerdote quem examinava ela, e era ele quem determinava o isolamento daquela pessoa. Tirava a pessoa do contexto da sociedade, da religião, da igreja, e mandava que fosse para o isolamento. Agora, quando acontecia um milagre, que uma pessoa recebia uma cura, então ela tinha que voltar lá no sacerdote, para ele examinar ela, e se de fato estivesse curado, aí então ele dizia: você pode voltar para o convívio da sociedade, e você pode voltar a frequentar também a sinagoga. E ainda por último Jesus diz: depois vá, para provar que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou que oferecesse. Então eu quero ler um pouquinho aqui, irmãos, a palavra, né? Para
onde Moisés manda a pessoa leprosa curada apresentar o testemunho da cura dela. Então, irmãos, veja, Levíticos capítulo 14, do versículo 1 em diante, ele diz assim: o Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da cerimônia de purificação das pessoas que sararam de doenças contagiosas da pele. A pessoa será levada ao sacerdote, e este sairá com ela do acampamento e a examinará. E se a pessoa tiver sarado, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de hisopo. O sacerdote mandará que matem uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água tirada de uma fonte. Depois ele pegará outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o sangue da ave que foi morta. Em seguida, borrifará com o sangue 7 vezes a pessoa que está sendo purificada e declarará que ela está pura. Meus irmãos, no Antigo Testamento, todo tipo de pecado, de doenças e coisas do gênero, só eram purificadas através do sangue de animais. E nós vamos ver, depois que eu voltar aqui na sequência, o que é que Jesus fez por nós para nos purificar. Mas veja, voltando aqui, Jesus disse: não conte para ninguém o que é que aconteceu com você. Mas nós já vemos depois, irmãos, quando estava próximo do final do ministério de Jesus, acontecer algo ao contrário. Quando ele passou pelo lago de Genezaré, que foi para o outro lado, num lugar chamado Gadara, a Bíblia diz que entrando lá naquele lugar, ao descer do barco, veio um endemoniado gadareno, porque era de Gadara, gritando ao encontro de Jesus: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos perturbar antes do tempo. Aí Jesus então disse para ele: cala-te, demônio. Quantos são aí? Ele diz: nós somos legião que estamos aqui dentro desse homem, porque somos muitos. Uma legião de soldados romanos, irmãos, é considerado 5.000 soldados. Então, quando esse demônio que respondeu a Jesus dizendo: nós somos legião que estamos aqui, nós entendemos que tinha pelo menos 5.000 demônios dentro do corpo daquele homem. A Bíblia diz que ele andava nu, morava entre os sepulcros no cemitério, se machucando, se ferindo, vivia de uma forma muito selvagem mesmo, que eles acorrentavam ele com correntes de ferro. Mas quando os demônios se manifestavam na vida daquele homem, ele ficava tão violento que quebrava todas as correntes e nada conseguia deter aquele homem. Então aí a miséria daquele homem era tão grande que Jesus expulsou os demônios. Eles choraram, reclamaram: e Jesus, não nos mande de volta para as profundezas do inferno, mas nos permita incorporar nessa manada de porcos que está pastando ali perto. Jesus disse: podem ir nos porcos então. E aqueles demônios entraram naquela manada de 2.000 porcos. A Bíblia diz que os porcos, lógico, todos com demônios, eles se precipitaram no desempenhadeiro, caíram no mar e morreram afogados, e foi grande o prejuízo. Mas aí aquele homem ficou em sã consciência, ficou curado, ficou liberto. Eu imagino, irmãos, o refrigério que aquele homem sentiu naquele momento da libertação. Nós já tivemos experiências de libertar pessoas endemoniadas. Muitas pessoas nós já libertamos de demônios, em nome de Jesus. E a pessoa diz, depois de liberta:
Ai, que alívio que eu estou sentindo. Ai, como é gostoso estar livre. Fazia muito tempo que eu não sabia o que era ter essa leveza no meu corpo. Imagina um homem com 5.000 demônios ou mais. Aí a Bíblia diz, irmãos, então aqui Jesus, que diz para ele, para o endemoniado gadareno: volte para a tua casa e conte quão grandes coisas te fez o Senhor. Então ele foi embora e contava em toda a região de Decápolis, ou seja, naquela região tinha 10 cidades. A alegria daquele ex-endemoniado era tão grande, que a Bíblia diz aqui para nós, que ele saiu pelas 10 cidades, contando as maravilhas que Jesus tinha feito na vida dele. Coisa maravilhosa. Meus amados irmãos, muitas vezes nós pensamos que a nossa condição era mais privilegiada do que a desse endemoniado gadareno. Não era. Nós éramos perdidos, condenados a uma eternidade, separados de Deus para sempre da presença do Senhor. Nós vagávamos pelas regiões da sombra da morte, quando de repente a luz de Cristo brilhou na nossa frente, e nós nem sabemos o porquê que nós decidimos querer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que éramos perdidos, destinados à condenação eterna, para nunca mais vermos a face do nosso Deus. Quando de repente, através de alguém que nos apresentou o Evangelho, nós aceitamos a Cristo, e o Espírito Santo entrou a habitar em nós, e veio trazendo uma mudança, uma transformação, e uma regeneração, e uma cura poderosa. Sabe só que a diferença? Que nós não entendemos quão grande obra fez o Senhor por nós. Quão grandes coisas fez o Senhor por você que se encontra nessa noite aqui nesse lugar. Quão grande obra fez o Senhor por você. Talvez você ainda não entendeu. Talvez você ainda pensa que estar aí fazendo alguma coisa na obra, servindo a Deus, indo num culto, você está fazendo um favor para Deus. Não, meu filho. Não, minha filha, abra o teu entendimento, veja quão grandes coisas fez o Senhor por você. Quão grandes coisas fez o Senhor por você. Quem sabe não fosse o Senhor, você já nem estaria mais na face dessa terra. Quem sabe não fosse um plano de Deus para a tua vida, você já teria perecido há muitos anos. Ele não se conteve, ele precisou contar para todo mundo quão grandes coisas fez o Senhor por ele. Sabe? Precisamos ser gratos. Então, quando uma pessoa adquiria a lepra, era o sacerdote que examinava e tirava ela do convívio. Mas quando ela recebia o milagre, era ele quem reabilitava aquela pessoa de novo, quem autorizava. Só que para comprovar que verdadeiramente ele tinha sido limpo da lepra, curado, Jesus disse: leve a oferta que o Moisés determinou para essas pessoas. Irmãos, Deus não cobra nada de nós mais, como era essa oferta. Ele espera somente uma coisa: nosso coração agradecido, nossa gratidão, nossa alegria de servir a Ele, nosso desejo de andar com Cristo na face dessa terra. É só isso que Ele quer de você. Então, para provar, nós temos uma grande nuvem de testemunhas que precisam saber quão grandes coisas fez o Senhor por você. Quão grandes coisas fez o Senhor por você. Aleluia. Grande Deus. Então, para mim encerrar, visto que nós todos, irmãos, somos
alvo da misericórdia do Senhor e da graça do Senhor. Todos nós estávamos indo perdidos para a eternidade. De repente surgiu um crente lá na tua estrada e começou a falar de Jesus. Você até, quem sabe, não queria ouvir, até fugia. Mas por alguma razão você está aí no caminho do Evangelho. E hoje Jesus te curou, te limpou, te purificou. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ou seja, lá, aquele sangue daquelas aves eram aspergidas sobre o leproso, para purificar ele de toda aquela lepra, de toda aquela impureza. Agora o que nos limpa da lepra do pecado e nos purifica de toda essa lepra é o sangue poderoso de Jesus. Aqui ele está dizendo, se andarmos na luz como o nosso paizinho anda na luz, é luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica dessa lepra. O sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. Meus amados irmãos, é muito interessante quem vem para o Evangelho entender que a primeira coisa que o Senhor Deus está interessado em tratar conosco quando nós nos encontramos com Ele é a questão do pecado. O pecado é o mal mais grave que assola a humanidade. É a lepra, como já dissemos, que atingiu toda a raça humana na face da terra. A única maneira de sermos limpos, purificados, lavados e remidos é pelo sangue precioso de Jesus. A primeira coisa, se preocupe se você tem ainda pecados rotineiros na tua vida. Nós continuamos sendo pecadores. Mesmo andando com Jesus, nós continuamos sendo pecadores. Mas nós aprendemos pela palavra que nós somos pecadores remidos. Nós fomos redimidos. Nós somos pecadores que não temos mais prazer no pecado. Cada vez que acontece um acidente na nossa jornada, na questão do pecado, nós ficamos tristes. Nós perdemos o sono, perdemos a alegria, perdemos a paz no nosso coração, porque nós não temos mais prazer no pecado. Se nós temos um pecado rotineiro ainda, que a palavra já nos orientou, larga desse pecado, para com esse pecado, eu vou dizer para você, esse pecado te separa de Deus, esse pecado te impede das tuas orações serem ouvidas pelo Senhor. E Jesus já providenciou a cura, a libertação, a purificação, para que você possa ter comunhão com Deus. Não podemos ficar, irmãos, sempre naquele pecado, vamos dizer, rotineiro, todos os dias, voltando a pecar, toda a vida. Nós podemos pecar, sim, porque somos ainda pecadores. Mas nós somos já lavados e remidos. Nós somos pecadores, porque a Bíblia diz, se eu disser que não peco, eu estou fazendo Deus de mentiroso. Porque Deus mesmo diz que eu peco. E eu peco mesmo, porque todos nós ainda somos falhos. Mas nós não temos prazer em pecar. O que Deus espera do seu povo? Que todos os dias você faça um acerto, uma renovação da tua aliança com Ele. Antes de você dormir, deitar na cama, antes de você pegar no sono para descansar, que você dobra os teus joelhos e apresenta o teu dia na presença do Senhor. E peça perdão a Ele por tudo que você fez naquele dia, que não é do agrado dEle. E se você chega à conclusão que cometeu um pecado,
você pode confessar ao Senhor. Não confessamos com os homens. Você confessa ao Senhor, e aí a Bíblia diz que depois que você se arrepende, confessa o teu pecado e deixa esse pecado, o sangue de Jesus Cristo vem e te purifica de todo pecado. Meus amados irmãos, que coisa importante que é, né? É interessante isso. Mas eu quero encerrar com algumas colocaçõezinhas aqui. Por exemplo, Jesus, você estivesse com Jesus frente a frente como o leproso estava. E você está, porque Jesus é em espírito. Ele está com cada um de nós. Então se você quiser fazer a pergunta: Jesus, o Senhor quer que eu seja curado das minhas enfermidades? A resposta de Jesus, pela palavra, eu posso dizer certeza. Ele ia dizer sim, quero. Porque lá em Isaías capítulo 53, o versículo 3 em diante, ele diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e os nossos pecados levou sobre si, né? E nos curou de todas as doenças e das enfermidades. Então Jesus quer sim que você tenha saúde, e saúde em abundância. Segundo, Jesus, o Senhor quer que eu tenha uma família abençoada? Com certeza, Jesus quer que você tenha o teu casamento abençoado, que você tenha teus filhos abençoados, que o teu lar seja uma bênção, porque foi para isso que Ele morreu na cruz do Calvário, né? Para que nós possamos ter uma família abençoada. Jesus, o Senhor quer que eu tenha alegria e disposição para servir ao Senhor? Com certeza Jesus quer que nós tenhamos muita alegria, muita disposição, muito gozo em servirmos ao Senhor, né? No Salmo 100, versículo 1 diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que foi o Senhor quem nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Jesus quem te fez um crente, foi Jesus quem te fez uma ovelha dele. Não foi você, como já dissemos antes. Jesus, o Senhor quer que eu tenha uma vida abundância em todos os sentidos? Quer. João 10:10, Jesus diz: o ladrão, que é o Satã, veio para roubar, matar e destruir. Tudo que você vê de roubo e matança e destruição na terra, pode saber que é do Satanás. É ele quem está provocando isso. Mas daí ele complementa o versículo dizendo: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante, irmãos, vida abundante alcança todas as áreas da nossa existência. Abundância, não uma vida minguada, não. Abundância de alegria, abundância de contentamento, abundância de saúde, abundância de bênçãos na tua vida, abundância de uma família abençoada, abundância no teu trabalho, prosperidade de Deus. Jesus está dizendo: eu vim para que você tenha uma vida abundante. Quem não sabe ainda, leia lá em João 10:10. Eu vim para que você tenha uma vida e uma vida em abundância. Meu amigo, meu irmão, receba essa palavra, coloque a tua vida na obediência à palavra do Senhor. Deixa que o Senhor tome conta da tua vida, que você possa dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. E para terminar, Tiago capítulo 1, do versículo 16 ao 18, já para terminar mesmo. Não se enganem, meus queridos irmãos. Pega essa palavra para você, vai ser top. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição.
E o que causaria escuridão? Pela sua própria vontade, Ele nos fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criações. Meu amado irmão, né? Não se engane. Tudo que é bom, tudo que recebemos, tudo que é perfeito, vem de Deus, vem do nosso Pai Celestial, não é do nosso inimigo não, porque Ele não tem nada para dar para ninguém a não ser destruição, doença, destruição, tristeza, miséria, tudo isso Ele dá. Agora o nosso Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Mas sabe aonde que pega? Que a pessoa não quer se submeter à palavra dele, e só tem acerto com Jesus quem decide obedecer a sua palavra. Irmãos, não adianta, nós não podemos enrolar ninguém. Se não decide andar em obediência à palavra, não tem acerto com Deus. Essa é a palavra do Senhor. Conclusão: cabe a cada um assumir a posição de filho de Deus, filha de Deus, se tornar aliançado com Deus, aliançado com o seu povo, aliançado com a sua igreja, sabe, irmãos? Fazer parte do povo de Deus, não ser um aventureiro, uma aventureira, não, faça parte da família de Deus. Você vai ver que nós não temos nada mesmo para dar para Deus, mas Ele tem uma herança maravilhosa para nos alcançar. Ah, mas eu já aprendi que não sei quem, não sei quem. Saia fora disso, vá pelo que a Bíblia diz. Acredite na Bíblia. A Bíblia é o nosso guia, que não nos engana, não nos ilude, não nos rouba, nada. A Bíblia é a palavra de Deus. E se ela fala, não é para questionar, é para obedecer. Amém, Jesus? Deus abençoe grandemente, meus amados irmãos.